Tara é um Buda ou é uma deusa? Oi, voltei e nós estávamos falando sobre a prática de Tara. A história de Tara se inicia num tempo muito ancestral, quando os monges vão ali e dizem para essa princesa que se ela dedicasse na próxima vida ela voltaria a homem e certamente atingir iluminação, ao que ela respondeu. Aqueles que atingem a iluminação e se manifestam como homens, né, como Budas masculinos, são muitos, mas os Budas femininos, os Budas mulheres, são poucos. Então, a partir de hoje, em todas as minhas vidas, eu manifestarei sempre como mulher. Eu manifestarei sempre para auxiliar os seres sencientes em aspectos femininos. E com esse voto, essa resolução, ela ampliou e multiplicou a sua quantidade de virtudes acumuladas e tiveram várias vidas de várias maneiras através da qual ela se manifestou, finalmente, como Buda Tara, tal como havia sido profetizado por aquele Tathagata Turya, lá do tempo ancestral. E agora, a gente chegando mais no tempo recente, durante o processo de meditação final do Buda Shakyamuni também, ali, Tara agiu e ajudou, deu uma ajudinha ali por detrás, no background, para derrotar os maras, os demônios, os seres e as condições que impediam ou tentavam impedir a iluminação do próprio Buda. Ou seja, se serviu para o Buda, serve para nos ajudar. E aí, quando a gente vai entrando e aprofundando nas histórias, nós vemos como Tara tem compromissos específicos na liberação dos medos. E quais são os 8 grandes medos externos, que são, por exemplo, medo de ladrão, de incêndio, de enchente, enfim. Cada um desses medos tem uma correspondência para um veneno, uma perturbação, um fator perturbado da mente, como, por exemplo, a raiva, o orgulho e assim por diante. A gente também tem 18 medos secundários ou 16 medos secundários, tem várias formas de classificar. E cada um desses benefícios da prática de Tara tem relação com alguma promessa ou compromisso que ela tomou ali ainda durante o caminho antes da iluminação, né? Ou seja, quando eu atingir a iluminação, eu vou ajudar a proteger as pessoas do medo de serpentes. E cada um deles tem também histórias sobre como Tara realmente intercedeu em favor das pessoas em casos que envolvessem esses problemas. Tendo dito isso, uma coisa que pode parecer confusa é: Tara é um Buda ou é uma deusa? E aí sim nós precisamos entrar um pouquinho mais. Quando a gente tem no budismo tibetano ou no Vajrayana, né, nós temos esses arquétipos de Buda, essas figuras de Budas masculinos e femininos, às vezes em uma forma mais humana, às vezes com 4 braços, com 12 braços e com 1000 braços até, com várias cabeças, enfim. Então o que são isso? São deuses budistas, são Budas? Como funciona? Tara é uma deusa? Depende. Depende, não quer dizer que Tara é uma deusa importada ou que foi sincretizada do hinduísmo, não é isso. Tara é um Buda feminino, porém, qual é o shape, qual é o formato? Tara se manifesta no aspecto de uma deusa, ou seja, a forma dela é uma forma de uma deusa. Se a gente olhar, tem outros Budas que se manifestam, por exemplo, às vezes numa forma mais demoníaca, numa forma de Yaksha, numa forma assustadora. O que é um Yaksha? Um tipo de demônio canibal. Então, para fins de proteção, por exemplo, Avalokitesvara, que é o Buda da compaixão, se manifesta, isso é universal para todo o budismo tibetano, na forma do Buda Mahakala, que tem ali 6 braços, ou 4 braços, 4 cabeças, enfim, tem várias formas diferentes. Mas, como a mente de Buda é essa coisa, esse vazio, né, esse grande vazio, a gente não pode ter um contato muito próximo, isso não nos beneficia assim muito diretamente, ou seja, eles precisam emanar ali do vazio em um shape, em uma forma, porque a gente tem sempre contato com as coisas através dos sentidos, né, dos órgãos dos sentidos. Então, da mesma forma que os Budas podem se manifestar numa forma mais puxada para um demônio canibal, eles podem perfeitamente se manifestar numa forma divina, numa forma de deusa. Por isso que não é estranho, né, como eu falei no vídeo anterior, quando o Dalai Lama, quando a Monja Coen, quando o Karmapa, enfim, nos decepcionam e sobra a humanidade, o que falta? Falta para nós o divino, e esse divino que é Tara. Que é o quê? Um Buda manifestando atividades num shape, num corpinho de deusa, que é, de verdade, a manifestação da iluminação. E pode parecer estranho, mas se a gente olhar, né, o que é o propósito da iluminação? Beneficiar todos os seres. E o que é a iluminação também? É o atingimento final desse poder ou dessa capacidade. Então, Buda pode sim se manifestar como uma deusa feminina, como uma deusa mulher, mas, de verdade, né, tem vários textos, inclusive isso no Sutrayana, que vão dizer: para quem precisa atravessar o rio, a bondade de Buda, o Buda se manifesta como uma ponte. Para quem precisa sentar, Buda se manifesta como uma cadeira. Então, não existe aqui
nenhuma contradição em Buda estar representado na forma feminina, com seios, com brincos, com colares, pulseiras, enfim. Então, Tara é um Buda em shape de Deus, em manifestação de Deus, porque de verdade, se a gente olhar e sair um pouco só da conotação do contexto budista e for olhar de um contexto da natureza, da humanidade, a gente vai ver que, através de várias culturas, de vários países, de vários continentes, a gente está sempre buscando que uma ajudinha ou uma interferência divina. Então faz também bastante sentido que Buda se manifeste para a intercessão, para a resolução de problemas, para a inspiração das pessoas no caminho da iluminação, no que? Num shape de Deus, num shape divino, num shape de deusa. E essa é Tara. A gente fala às vezes Hamodroma, deusa Tara. Ou então Pamadroma, Arya Tara. O Hamo, o deusa, por quê? Porque ela está num shape de deusa. Pama, por quê? Porque ela tem as qualidades Arya, ou seja, as qualidades completas da iluminação e da transcendência. Ou seja, a Tara é tudo. Em algum nível mais pra frente a gente vai ver como a Tara é, na verdade, o Guru, o Buda, o Dharma e a Sangha. Ela é o caminho completo. E o shape do corpo, a manifestação, a postura das mãos, a cor, tudo isso revela aspectos específicos da iluminação que nós vamos ver nos próximos vídeos. E o mantra, né, um Taritu Taritu Soha, também vamos estudar e decompor ali, ver quais são os significados, os usos, as visualizações e como que a gente pode se engajar nessa prática. Eu estava viajando, estava fazendo um retiro, já acabei, já voltei, já descansei. Então voltamos com os vídeos. Obrigado, se inscrevam, curtam, compartilhem. Vamos falar mais de Tara. Vou intercalando ali Tara e algum outro tema. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.